Olá, caro aluno, seja bem-vindo à nossa videoaula da disciplina de processos de fabricação. E hoje nós vamos falar sobre os processos de fabricação mecânicos e os processos de fabricação metalúrgicos. Vamos também classificar os processos de acordo com a sua matéria-prima, além também de definir o processo de usinagem dos metais, classificar os processos de usinagem e também classificar a usinagem conforme a geometria de cada ferramenta. Nós podemos classificar os processos de fabricação em processos mecânicos e processos metalúrgicos. Os processos mecânicos, eles trabalham diretamente com tensão aplicada no material. E os processos metalúrgicos, eles trabalham diretamente com a temperatura aplicada no material. Dentro dos processos metalúrgicos, nós vamos trabalhar então com a temperatura aplicada no material sendo menor do que a temperatura de fusão, nós teremos então um processo chamado metalurgia do pó. Agora, se a temperatura aplicada no material ela for maior do que a temperatura de fusão do material, então nós vamos ter um processo chamado fundição, ou um processo chamado soldagem, ou um processo chamado lingotamento. Então esses são os processos metalúrgicos que trabalham com temperatura, aonde a temperatura de aplicação ela pode ser menor do que a temperatura de fusão ou maior do que a temperatura de fusão. Agora, em relação aos processos mecânicos, onde nós trabalhamos com a tensão aplicada no material, então nós vamos ter a seguinte situação. Se a tensão aplicada no material ela for maior ou igual à tensão de ruptura do material, então, o que vai acontecer? Vai se existir o arrancamento de cavaco. Então, esse processo nós damos o nome de usinagem, que é o estudo da nossa disciplina. Agora, se a tensão aplicada no material ela for menor ou igual à tensão de ruptura do material, ela não vai retirar cavaco. Então, esse processo vai se chamar de conformação mecânica. E aí, nós temos o processo de trefilação, nós temos o processo de laminação, nós temos o processo de extrusão e nós temos o processo de forjamento. Então, aqui eu coloquei um quadrinho aqui, olha, para que você possa olhar para esse quadro e conseguir entender o que está escrito aqui dentro dessas caixinhas. Então, tensão aplicada, tensão de ruptura, temperatura aplicada e temperatura de fusão. Agora, em relação à matéria-prima, como está classificado então? Bom, através da matéria-prima, com o processo de metalurgia do pó, eu tenho um produto semi-acabado. E esse produto semi-acabado, ele pode ir tanto para um processo de usinagem, ou como ele pode ir para um processo de soldagem. E de ambos esses processos vai sair então um produto acabado. Apesar que também do processo de metalurgia do pó, eu posso ter um produto acabado já. Para quem não sabe ainda, o processo de metalurgia do pó, ele vai trabalhar com pós metálicos ou também com pós não metálicos, tá? E esses pós passam por um processo chamado sinterização. O que é esse processo? É um processo de aglomeração do pó metálico ou não metálico através de uma prensa e também aplicando uma determinada temperatura nesse pó. Essa temperatura ela tem que ser menor do que a temperatura de fusão, ok? Sendo assim, então esse pó irá se aglomerar e irá tomar a forma
de um molde de uma ferramenta qualquer, molde de uma peça qualquer que nós estamos utilizando nesse processo de sinterização. Quando nós fazemos esse processo de sinterização, a peça que sai desse processo, ela pode sair 100% acabada. Já pode ir direto para a sua utilização. Como também ela pode ir para um processo de usinagem ou como também ela pode ir para um processo de soldagem. Normalmente, quando ela vai para um processo de usinagem, é só para dar um pequeno acabamento superficial, porque basicamente um processo de metalurgia do pós-seguido de sinterização já vai trazer a peça em quase na sua dimensão final. Tá? E aí, quando nós falamos do processo de fusão, que nós vamos falar lá, que vem a matéria-prima do alto forno, o alto forno, nós já sabemos que ele é o processo de produção do ferro gusa, né? Então, ali dentro do alto forno vai-se os minerais, né, de ferro, vai ali o carvão coque, vai ar quente, né, um ar quente ali entre 1.600 a 2.100 graus, né, que é injetado ali na base do alto forno para poder ajudar a fazer ali a fusão daquele mineral de ferro. Então, através dessa fusão, então através do alto forno, sai-se então o ferro gusa, que o ferro gusa ele é então a matéria-prima para dois processos. O primeiro processo é o processo de lingotamento, né? E desse processo de lingotamento vai sair então alguns lingotes de aço que vai para o processo de conformação mecânica. E do processo de conformação mecânica, que são aqueles que acabamos de falar ali, laminação, trefilação, extrusão, vai para algum daqueles processos. Desses processos de conformação mecânica, vai sair produtos semi-acabados. E esses produtos eles podem ir para o processo de soldagem ou podem ir para o processo de usinagem. E tanto um quanto o outro vai então acabar em um produto final. Também, depois da fusão do alto forno, pode ir então para um processo de fundição. Esse processo de fundição, ele vai usar normalmente ali areia verde, né, para o processo de fundição, caixarias e areia verde. E aí desse processo de fundição também vai sair produtos semi-acabados, que também pode ir para um processo de usinagem ou também pode ir para um processo de soldagem e depois eles têm ali, oferecem os produtos acabados. Então aí está a classificação dos processos em relação à sua tensão de aplicação, em relação à sua temperatura de aplicação e também em relação às suas matérias-primas. Agora, definindo a usinagem, né? O que significa usinagem? De acordo com a norma DIN 8580, a usinagem ela aplica-se a todos os processos de fabricação aonde ocorre a remoção de material sobre a forma de cavaco. E o estudo da usinagem ele é baseado na mecânica, ou seja, o atrito e a deformação provocada na peça, na termodinâmica, é claro, porque se você vai ter um material metálico em contato com outro material metálico provocando um atrito, ele vai gerar calor. E também baseado nos estudos das suas propriedades dos materiais, propriedades mecânicas, propriedades térmicas, né? Então, tudo isso está envolvido no processo de usinagem. Então, é baseado em estudos mecânicos, termodinâmicos e de materiais, propriedades de materiais. Ainda a norma DIN 8580, ela define a usinagem como
Um processo que confere forma, dimensão e acabamento à peça através da remoção de material sobre a forma de cavaco. E o cavaco? Seria então uma porção irregular de material da peça que é retirado pela ferramenta. Aqui eu trouxe para vocês a classificação dos processos de usinagem. Então, a classificação dos processos de usinagem, nós temos aqui duas situações. Nós temos um processo de usinagem convencional e nós temos o processo de usinagem não convencional. Para os processos de usinagem não convencional, nós vamos falar sobre jato d'água, jato abrasivo, processos eletroquímicos, eletroerosão, ultrassom, laser e plasma. Dentro dos processos convencionais de usinagem, nós vamos falar sobre torneamento, o fresamento, a furação, o aplainamento, o mandrilhamento, o brochamento e a retificação. Mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos tratar e falar de todos esses processos, tanto os convencionais e quanto os não convencionais. E quais são as ferramentas utilizadas, quais são as máquinas utilizadas aí para se trabalhar com esses processos de usinagem. Nós temos aqui também agora a usinagem conforme a geometria da ferramenta. Então, se nós temos aqui uma ferramenta com geometria definida, então nós estamos falando de processos de tornear, fresar, furar, aplainar, mandrilhar, brochar e serrar. Agora, se a ferramenta que nós estamos trabalhando ela não tem uma geometria definida, estamos falando de processos de retificar, brunir, lapidar, tamborear e jatear. E também nós temos aqui a situação de remoção de material. Através de qual processo? Através de processo de remoção química, remoção térmica e remoção eletrolítica. Então, essa é a classificação do processo de usinagem conforme então a geometria da sua ferramenta. Então, nós estamos falando ali de ferramentas com geometrias definidas, falando de ferramentas com geometrias não definidas e também processos de usinagem através de remoção, seja ela química, térmica ou eletroquímica. Caro aluno, nesta aula de hoje, nós classificamos os processos de fabricação em processos mecânicos e processos metalúrgicos. Também nós fizemos uma classificação de acordo com a matéria-prima utilizada nesses processos. Falamos também sobre a definição que a norma DIN 8580 traz sobre usinagem e também sobre o cavaco. Fizemos uma breve classificação também entre os processos de usinagem convencional e os processos de usinagem não convencional. E por fim, nós fizemos uma classificação dos processos de acordo com a geometria da ferramenta utilizada em cada maquinário. Espero que essa aula lhe ajude para que você possa resolver os exercícios que estarão disponíveis lá no seu Google Sala de Aula. Muito obrigado pela sua participação e até a nossa próxima aula.